Então vamos lá, primeira plenária do dia, eis-me aqui. Quantas lutas para chegar nesse dia. Ontem, desde que o dia raiou, que o Espírito Santo me despertou, vai orar. Que eu terminei de orar e abri o celular, tinha mensagem da tia Aline, contando do problema do voo. E assim foi o dia todo, meus irmãos, com várias dificuldades. E chegou um certo momento do dia que eu falei, Jesus, por que eu, como palestrante, tão corrido, tanta coisa? E o Senhor me disse, mas não é você, sou eu. Faz só o que eu te peço, porque não é você, é sobre mim. Então eu aquietei o meu coração. Não esperem nada de mim, mas sim do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém? Deu certo, Marília? Se não, nós vamos convidar aqui para cantar com muita alegria sobre o nosso destino. Só para a gente, ficar um pouco mais, com um peso mais leve. Elas ensaiaram e vai ser uma bênção. Vamos ficar de pé? Quem vai ajudar a Marília? É vocês? Pode vir, pode subir. Todo mundo junto cantando bem bonito para o Senhor Jesus. E já deixa o slide da tia Kerima no jeito, mídia, em nome de Jesus, viu? Sem atraso. Pode soltar o áudio aí, para a gente cantar bem bonito. Qual é o nosso destino? A gente ama falar isso para as nossas crianças no culto, né? Qual é o nosso destino? Mas será que nós estamos falando com convicção para as nossas crianças? Ou só porque é para ver eles felizes, alegres, falando no céu? Será que vocês já ensinaram para eles o que realmente tem lá no céu? Que eles não precisam ter medo do céu, porque o céu é o lugar que Deus preparou para eles. E que lá nesse céu nós vamos cantar eternamente, Santo, Santo, Santo. Você está ensinando de fato a essência do céu? Ou só quem vai para o céu? Viu como é que eles são espontâneos? Mas nós devemos ensinar de fato o que é esse céu. Pode soltar o áudio. Bem bonito, todo mundo para Jesus. Abençoa essa mídia, Jesus. Qual é o nosso destino? E é pra lá que nós iremos. Canta comigo, vai! O meu destino é o céu. Nada pode me parar. Tenho que continuar.
Gideão, inteligente como Salomão, paciente assim como Jó, assim como Jó. Eu vou, obediente como Gideão, inteligente como Salomão, paciente assim como Jó, assim como Jó. Eu vou pra Jesus. O meu destino é o céu, e nada, nada pode me parar. Eu tenho que continuar. O meu destino é o céu, nada pode me parar. Tenho que continuar. Pra terminar, cantar bonito assim. O meu destino é o céu, nada pode me parar. Tenho que continuar. E larirarirarira, em um só e é pro céu que eu vou, e é pro céu que eu vou, e é pro céu que eu vou, e para lá que eu vou, para lá que eu vou. É isso aí. Glória a Deus! Você já fica tudo ali na filinha, esperando que vai ter mais serviço, tá? Fica tudo ali na filinha. Né, tia Jones? Já aproveita e fica ali, que eu vou precisar de vocês. Amém? Nós estamos num seminário, pode sentar, de líderes, professores, do rebanho precioso do nosso Senhor Jesus. Por mais que nós usamos balões, recursos visuais, toda a parte lúdica, mas ela se baseia aqui. Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta bem alto, porque o crente que anda sem a sua arma, ele está totalmente despreparado. Ah, tia Kelly, mas é longe de casa, já tem que levar minha mala, mas o laço, não esquece. De preparar o look, não esquece. O primeiro que a gente tem que colocar na bagagem é a Bíblia Sagrada. Amém? Aí no telão está uma breve apresentação para quem ainda não conhece a tia Kérima. Mora Ouro Preto. Nasci em Ji-Paraná porque não tinha maternidade em Ouro Preto, né? Alguns aninhos atrás. Não precisa falar, né? E meu pai era policial, não parava muito tempo em uma cidade. Porque na época a demanda era muito grande, então nós moramos em algumas cidades no estado de Rondônia. Jaru, já morei em Jaru, Ariquemes, Buritis. Inclusive eu conheci o Manuelzinho que estava aqui. Conheci minha família. Mas depois me casei, morei em Ministro Andreasa, a família do meu digníssimo é de lá. Tem gente de Ministro Andreasa aqui. E lá em Ministro Andreasa, Deus me chamou. Me colocou no ministério infantil de fato. Mas eu iniciei aos 14 anos de idade. Porque uma tia abençoada enxergou em mim, através do Senhor, que eu precisava estar no ministério infantil. Mas lá em Ministro Andreasa, o pastor Valdir Peste, em memória já, confiou um trabalho às minhas mãos. E depois de lá, voltei para casa, minha terra natal, Ouro Preto do Oeste. Cheguei aqui quebrada, desistindo de tudo, por grandes provações que passei lá.
E eu disse, eu vou para o preto e não quero mais nada. Doei meus recursos visuais, muitos deles. E aí fui congregar no setor 2 com o pastor Elienay. Conheci a Débora, conheci a Adriana, a Drica, e elas não me deixaram quietinha no meu canto. E eu me lembro como se fosse hoje num culto de quarta-feira, simples, só membros. O Senhor disse, prepara-te, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu recebi, eu e meu esposo, porque, irmãos, nós estávamos vivendo o momento mais difícil da nossa vida. E continuamos trabalhando. Depois Deus usou o pastor Posidônio. Foi na casa do meu pai e disse, eu soube que você trabalha com criança, é verdade? O senhor lembra disso, pastor? Naquela casa lá na rua da casa do senhor? Eu disse, sim, pastor, mas deixa eu quietinha no meu canto. Eu vou vir de uma cidade nova, já tem gente trabalhando. Aí ele, tudo bem. Um dia eu vim visitar um culto de domingo na sede. Ele me chamou aqui nesse púlpito e disse, irmãos, a partir de agora, vem aqui, irmã Kérima, ela vai trabalhar com vocês, vai coordenar o Ministério Infantil de Ouro Preto. Assim. Cadê as crianças? Estava lá na salinha, lembra, Lu? Chama as crianças para receber ela. Vem cá, crianças. As crianças veio e cantou. Agora pode levar lá na salinha, porque a partir de agora ela está trabalhando com vocês na coordenação do Ministério Infantil de Ouro Preto. E lá já se vão 8 anos, pastor. 8 anos que nós estamos aqui. Cadê as meninas da UCADOP? Levanta a mão. Tem algumas aí, outras virão depois do meio-dia por conta do trabalho. Estamos aqui no seminário Geração Eleita. Um dia fui ao pescador de crianças, lá na Bahia, tia Aline Pestana. E eu achei tão lindo, tão impactante, foi tão transformador para a minha vida, que eu disse sentada em uma daquelas cadeiras, Rondônia precisa de um seminário assim. Abre as portas, Jesus. As tias de lá não tem como vir, é avião, é caro, é hospedagem. É muitos dias fora de casa, 8, 9 dias. Essa foi a oração. Depois, 2 anos depois, a chama continua ardendo no meu coração. Cheguei no gabinete do pastor. Pastor, eu tenho um desejo no meu coração. E eu precisava do seu apoio. Um dia contei a história do pescador de crianças para ele. Sabe qual foi a resposta do meu pastor, gente? Vocês sabem? Muito simples. Prega fogo. É sempre assim a resposta dele. Minha filha, prega fogo. Faz. Em 2023 aconteceu o primeiro Geração Eleita. Quem estava aqui em 2023? Que bênção. Quem estava em 2024? Quem está em 2025? Muitas outras edições que virão. O projeto não é da tia Kérima, o projeto é de Deus. E não vai parar. Eu fui apenas um instrumento para levantar este projeto no nosso estado. Mas você que está nesse banco aí, pode ser a pessoa que vai dar continuidade. Por isso, se preparem, se consagrem, orem, porque nós
Não podemos estar aqui se não tivermos intimidade com Deus. Sem pagar preço, né, Aline? Às vezes é fácil olhar de fora, mas vem viver isso aqui. Então se prepara, tia. Se prepara, tio. Esposo, apoia a sua esposa. Meu esposo já desceu. Deve estar correndo 1000 quilômetros aí fora atrás de deixar tudo pronto para vocês. Não é tempo mais de brincar no ministério infantil, por mais que é cor. É tempo de se arrepender. Pode passar da sua comodidade. É tempo de você refletir da sua natureza pecaminosa. Porque o pecado, ele nos deforma. Ele nos deixa triste. Ele acaba com a nossa alegria. E nós, o primeiro passo é reconhecer o nosso pecado. Sabe por que eu cheguei em Ouro Preto quebrada? Porque o ministério infantil, se você não tiver uma vida de oração e propósito, você acaba automatizando. Você decora a pregação, porque tem recurso visual, porque na internet tem esboço pronto. Você compra plataformas para você ministrar. E nós devemos reconhecer o nosso pecado, a natureza pecaminosa. Jesus, eu preciso de orar. Jesus, eu preciso de me consagrar. Jesus, eu preciso me arrepender e voltar ao primeiro amor. Como que vamos pregar arrependimento se nós não nos arrependemos dos nossos pecados? Então, o primeiro passo é você se arrepender. Cadê a primeira tia? Encarar a sua realidade espiritual para ter a transformação. Você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Vir a um seminário desse, ouvir louvores que mexem com a sua emoção e as lágrimas descer os olhos é muito fácil. E mais lá no íntimo, lá na sua casa, no seu quarto, você tem orado, você tem consagrado ao Senhor Jesus. Você tem que reconhecer que você é dependente de Deus. Mas nessa manhã, pode passar. Jesus está chamando para a ressurreição espiritual. Assim como Ele chamou Lázaro para a vida. Saia para fora. Deus está te convidando nessa manhã. Saia do túmulo espiritual e venha para a vida. Porque líder que ressuscita espiritualmente, líder que tenha convicção no Senhor Jesus, Ele transforma. A transformação. Então o Senhor te chama nessa manhã, tia, tio, meus irmãos, ressuscita. Venha viver para Ele e por Ele. De fato, Ele está te chamando. Acorda. Pode passar. Quem lembra que Jesus esteve lá na casa de Jairo, aonde não tinha mais esperança? Jairo tinha convicção no seu coração. Me disseram, Senhor, se eu viesse atrás do Senhor, o Senhor curaria minha filha.
E os seus servos foram ao encontro dele. Não precisa mais perturbar Jesus, porque sua filha está morta. Quantos tios e tias estão mortos espiritual dentro do ministério infantil? Só vai para cumprir escala do domingo na salinha da escola dominical. Mas chega lá tão frio, tão adormecido, que a aula não flui, o culto não flui. Mas o Senhor está te chamando. Acorda. Acorda, porque o mundo está aí tragando as nossas crianças com suas tantas coisas, internet. Quanta podridão nessa internet. Quanto, gente, nas escolas, conteúdos que vai contra os valores e princípios da família. Nem é da igreja, gente. Somente é da família, do que Deus fez, do que Deus criou. Então acorda, desperta. Porque Deus te chama para um novo começo nessa manhã. Se você chegou morto, espiritualmente ou adormecido, o Senhor te chama para um novo começo. Quem lembra do filho pródigo, que tinha tudo, mas mesmo assim, ele partiu? Quantos aqui, talvez tinham um ministério lindo, e por algum motivo, deixou? Ou quem sabe você chegou nessa manhã pensando assim como eu há anos atrás. Eu vou desistir, eu não quero mais. Mas deixa eu te falar, o Senhor não está interessado na sua queda. Quem está interessado na sua queda é o inimigo, que quer te acusar todos os dias. Mas o Senhor Jesus está interessado na sua volta para casa. E Ele está te chamando, volta, volta, porque eu estou aqui, a sua casa está aqui. Eu tenho comida quentinha para você. Eu tenho vestes novas para você. Eu tenho um anel para colocar no seu dedo. E eu vou restituir tudo que você perdeu, porque é amanhã de novo começo. Volta para casa, pode passar. Porque vai chegar o dia em que a trombeta vai tocar. E só vai ouvir quem estiver em santidade. Porque sem ela ninguém verá o Senhor. Escuta aqui. Aperta o cinto aí. Não adianta líder do ministério infantil com pecado escondido. Viu? Não adianta líder esconder pecado debaixo do tapete. Porque sem santidade não chega ao céu. Outra coisa, vocês estão à frente de indivíduos que são influenciáveis. Eles estão de olho em você. Quantas vezes crianças chegaram em mim, eu quero ser igual a você. Olha o look da gente, eu quero uma roupa igual a sua. Ou tia, eu quero pregar igual você. Como que tem sido o seu exemplo para as crianças? Será que você de fato tem dado exemplo? Cadê as tias que ainda são solteiras e estuda? Cuidado com a festa junina que você vai lá, tá? É para ganhar ponto? É. Ok. Mas você vai reprovar sem ele? Sabe por quê? Porque as crianças estão de olho em você.
Você tem que influenciar para o céu. Sabe naquela excursão que a faculdade faz? Como que você tem sido lá na excursão da faculdade? Você tem levado a luz da Bíblia? Ou você entra na modinha do funk? Faz a dancinha no TikTok junto com as suas amiguinhas? E as tias que já são casadas? Você tem amado de fato o seu próximo, a sua companheira que está ali do lado de você? Ou vocês quebram o pau lá no grupo, ou nas reuniões e na frente das crianças fica rindo? Não tem comunhão? Não tem amor? Amém, Jesus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Gente, santidade não é uma opção, não é escolha. Sem ela ninguém verá o Senhor. Já pensou a trombeta tocar e você não subir? E a criança, cadê a tia? A tia ficou porque não tinha santidade. Não adianta esconder pecado debaixo do tapete. Ele tem que ser confessado e deixado para trás. Mas como eu já disse nessa manhã, o Senhor não está interessado na sua queda. Ele está interessado na sua volta. Porque essa manhã é uma manhã de novo começo. Sabe por quê? Porque toda luta, sabe, Elzinha, tem recompensa. E não fique esperando reconhecimento aqui na terra não, tio, tia. É lá no céu. A sua fidelidade será recompensada. O vosso trabalho não será em vão. Continuem firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Não faça um cultinho, faça um culto de verdade, com presença do Pai. Não faça apenas uma EBD, ensina a Bíblia. Nós não estamos entretendo os filhos dos irmãos, nós estamos preparando soldados de Cristo. E quando começou as provas, as lutas essa semana, o Senhor disse: é assim mesmo. Vocês estão capacitando pessoas que estão mexendo com o alvo de Satanás. Ele não quer, ele vai impedir. Quem aqui passou provação para chegar aqui? Só isso? Não estou acreditando que você está mais crente que eu, então. Você passou prova para chegar aqui, Aline? Foi quantas horas? 28 horas apenas de viagem. Quem estava bem do nada? Aquela gripe. Quem estava bem do nada? Aquela dengue. Quantos áudios eu recebi? Tia Kerima, eu não vou mais porque eu estou doente, eu não estou bem. Teve uma hora que eu falei: Jesus, tem misericórdia, Pai. Mas o teu povo tem que colocar a fé em ação. Aí eu disse para uma tia: tia, você acha que Satanás te quer aqui, tia? Ele vai trabalhar para impedir. Coloque a sua fé em ação, minha irmã. Vai orar. E Jesus vai renovar as suas forças naquele lugar. Porque nossa fidelidade será recompensada. Temos que continuar servindo, mesmo cansados. Temos que continuar servindo, mesmo doentes.
Temos que continuar servindo. Mesmo sem vontade, peça que o Senhor te renova. Porque o tempo está findando. E o que você vai levar dessa terra? Nada. Vocês assistiram a apresentação. Somente as almas que você ganhou para Jesus. Fecha seus olhos e diga, reflita como que está a sua bagagem que você vai levar para o céu. Você está preocupada em encher ela com recurso visual? Você não vai usar recurso visual lá no céu. Você está preocupada com o seu look? É importante, mas não é tudo. Que você vai levar para o céu é você ter acolhido aquela criança que foi abusada sexualmente na sua igreja. De você ter amado aquela criança atípica. De você ter ensinado com amor. Porque o nosso rebanho é o rebanho precioso do Senhor. Ele nos deu uma ordem para apacentar os cordeirinhos e não deixar nenhum se perder. Quantas crianças que precisam ouvir falar de Jesus e ainda não ouviu. E você está na sua casa, preocupada com o seu serviço diário. Não tem tempo de ir às escolas. Ontem nós estávamos conversando que as escolas aqui em Rondônia, na sua maioria, estão chamando o Ministério Infantil para dentro das escolas. E você não vai. Porque você está ocupada demais com o seu serviço da sua casa. Ou simplesmente não tem coragem, ousadia para pedir o seu patrão, me dá uma horinha do meu dia. Ou não tem ousadia para dizer de verdade, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. É bonito cantar, né? Mas vamos viver. Se o teu serviço atrapalha, ora para Jesus preparar outro. Porque o tempo está findando. A trombeta vai tocar. Pode passar. E nós devemos nos arrepender e ter obediência a Cristo. Obedecer o ide dele. Obedecer à vontade dele é dizer, seja feita a sua vontade, não a minha. Talvez você vai dizer isso aqui nessa manhã, sabe? Mas é aí quando chegar lá na sua cidade, você vai obedecer, porque vai aparecer, porque já tem serviço para fazer. E aí só foi no sábado e no domingo do Geração Eleita. Depois é vida que segue. E as crianças perecendo, precisando de você. O meu desejo, a minha oração é que você saia daqui transbordando. Transbordando na vida das suas crianças. Transbordando, pode passar. Até a sua salinha ser cheia de Deus. Tia, eu não sei porquê, eu já ouvi. As minhas crianças não se concentram. Mas você se preparou para estar lá dentro, minha irmã, meu irmão? Ou você passou a semana toda ocupada e não se preparou? Você acha que você vazia de Deus e da presença, você vai impactar as suas crianças? Não vai, não vai. Mas graças a Deus que nos dá vitória na cruz do Calvário.
Ainda bem que Jesus nos amou incondicionalmente, dando a sua vida por nós, para que todo momento você esteja arrependido e se derrame aos pés da cruz. Porque aqui na cruz há transformação. Aqui na cruz tem vida. Aqui na cruz tem unção. E quanto mais você obedece, mais você fica parecido com Cristo. Quanto mais você se derrama na cruz, mais você se parece com nosso Jesus. E essa transformação não começa da noite para o dia. Sabe, a sua transformação não vai ser apenas aqui nesses 2 dias. É o seu tempo diário com Deus. É a sua intimidade com Deus. Leva tempo. Leva tempo. Você tem que entrar na presença de Deus. Se lavar. Para entrar na sala do trono não é de qualquer jeito, não. Você tem que se lavar. Você tem que baixar o seu ego. Jesus, eu não sou nada. Jesus, eu não sei nada. Mas a tua graça me alcança. Perdoa a minha natureza pecaminosa. Perdoa, Jesus, a minha comodidade. Perdoa a minha apatia. Se lave e você vai entrar na sala do trono, no Santo dos Santos. E você vai conhecer a presença de Deus como nunca. Pode passar. É essa mesmo. Porque naquele dia o corruptível vai conhecer o que é incorruptível. E você não vai negociar a sua intimidade com Deus por nada. Por nada, por like nenhum. Por seguidores nenhum. Por dinheiro algum. Porque você sabe que a sua missão é levar crianças para a eternidade. E isso é inegociável. Líder transformado deixa marcas que o tempo não apaga. E ele vai manifestar a sua glória. Ele pode passar. E esse amor incondicional, independente de onde você é, de como você é para todos, é para o mundo todo. O amor é a base da transformação. Aqui, meu amor. E as crianças precisam enxergar o amor de Jesus através de você. Eles precisam conhecer o amor de Jesus através de você. Será que eles estão conhecendo Cristo, o amor de Deus, por você? Então seja líder. Um exemplo. Faça com excelência. Porque o nosso destino é o céu. É o céu. Nosso futuro é glorioso. Porque estaremos para sempre com Jesus. Vale a pena passar por todas as provações.
vale a pena pagar o preço, carregar a cruz, porque o nosso futuro é com o nosso Deus. Vamos receber a nossa recompensa das mãos do nosso Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai nos abraçar e vai dizer: eu vi quando você estava no seu quarto orando e chorando. Eu vi que quando você tirou lá do seu bolso para comprar o lanchinho, eu vi. Eu vi quando você estava lá decorando até 5 minutos antes do culto. E foi para casa na unção do Velozes e Furiosos, né, tia Priscila? E tomou um banho, o Senhor renovou as suas forças. E Ele vai te abraçar e dizer para você: eu vi. Eu vi. Nós não estamos só ajudando crianças, ajudando a igreja. Nós estamos forjando os soldados de Cristo. E o poder dessa graça, a graça de Deus, não é pela nossa força que vai vir a transformação. Mas você tem que saber que é de Deus. Não seja eu vou, eu sou. É a graça. É a graça. Tudo começa por ela e termina nela. A graça. Foi a graça de Deus que nos salvou, mas também a graça que nos levará para o céu. Porque nós não merecíamos esse amor, mas Ele nos amou mesmo assim. Nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu a vida eterna. E a mesma graça que alcança você precisa alcançar as crianças. Você precisa mostrar a graça de Jesus às suas crianças. E para finalizar, nós devemos ser submissos ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo te diz: é assim. Não adianta você com jeitinho. Não, Espírito Santo, é assim. É assim, mas assim fica melhor. Ouça o que o Espírito Santo te diz. E seja submisso. Deixa Ele controlar a sua vida. Deixa Ele controlar, mas sabe que é Ele controlar? É em tudo. Deixa Ele conduzir a sua vida. E fazer dela um instrumento aqui na terra. Não adianta você colocar limite no Espírito Santo. Não adianta você colocar regras. Seja submisso. Deixa Ele te conduzir da maneira que Ele quer. Claro que nós planejamos, né, Aline? Nós passamos o ano todo planejando esse seminário. Mas não é do nosso jeito. É como o Espírito Santo de Deus quer. Sabe que o nosso planejamento é que a Aline abrisse o seminário. Mas o Espírito Santo diz não. E eu teimando. Cheguei a falar com ela, não foi? E eu teimando, não. Mas é porque eu tenho que fazer a abertura junto com a Jones. O Espírito Santo de Deus foi e fez o quê? Peraí, atrasou o voo da Aline. Não é como você quer, é como eu quero.
não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele fará o extraordinário. Me senti incapaz por várias vezes, mas o Senhor disse: isso é bom, porque você depende de mim. Não é você, é eu. Se eu me sentisse autossuficiente, estava errado. Porque a palavra é de Deus. A vontade é de Deus. E nós apenas obedecemos à vontade dEle. E para você, pode virar, ser transformado para ver a glória de Deus. Você tem que ser obediente, submissa ao Espírito Santo. Porque sem Deus não sobra nada. Tire o Espírito Santo da tia Kérima, não tem nada. É pó, é só erro, é só falha. Tire o Espírito Santo de Deus deste seminário, ele acaba. Então seja transformado nessa manhã. Já começa agora a sua transformação. Reconheça agora aí a sua natureza pecaminosa. Você não veio para tirar fotos em cenários bonitos. Você veio para ser transformado. Você não veio fazer um passeio em outra cidade. Você veio ser transformado. Você não veio competir com caravana nenhuma. Você veio para ser transformado. Comece agora a reconhecer que você precisa. Perdoa, Jesus, a minha falta de excelência. Perdoa, Jesus, a minha falta de disponibilidade. Perdoa, Jesus, a minha preguiça de orar. Perdoa, Jesus, a minha frieza. E me transforma. Porque eu quero transformar. Eu quero impactar essa geração. Eu quero sair às ruas, às praças, com as minhas crianças do lado e dizendo: Jesus te ama e quer te salvar. Venha, eu tenho um lugar acolhedor para você lá na minha igreja. E que chegue aqui e encontre voluntários do Ministério Infantil apaixonados pela palavra de Deus, apaixonados pela sua missão. Não tias e tios rancorosos, sem unidade. Acolha aqueles que vão entrar naquela porta para fora. E que a sua criança veja o poder da graça sobre a sua vida. Vamos ficar de pé. Obrigada. Sejam transformadas. Desçam transformadas, cheia do Espírito Santo. E eu quero que você escolha uma pessoa do seu lado. 2, 3, não deixa ninguém sozinho. E faça aquela oração transformadora por ela. Aproveita que é manhã de transformação e pede perdão para ela. Talvez você está de bico com ela. Talvez você brigou com ela por causa do uniforme da caravana. Talvez você brigou com ela por qualquer motivo. Aproveita e pede perdão. Já é reconhecer a sua natureza pecaminosa. E ora aquela oração do céu. É a submissão do Espírito Santo, lembra? Deixa o Espírito Santo te usar como boca de Deus agora. Eu ainda estou vendo gente que não escolheu o coleguinha aí para orar. É agora.
Ora. Ora por ele. Ora. Jesus transforma, Jesus transforma o coração dele e dela. Jesus nos transforma. Jesus nos faz obediente. Jesus nos faz submisso. Ei, tia que não gosta de obedecer a voz do seu pai, transforma Jesus. Ei, tia que não gosta de obedecer a voz do líder, transforma Jesus. Ei, líder que gosta de fazer o que quer, transforma Jesus. Porque vai chegar o dia que nós vamos vencer, que nós vamos vencer. Vai chegar o dia que vai se cumprir. Tragada foi a morte pela vitória. E nós vamos ver tudo que João viu. Mas você vai ver só o que João viu, se for transformado. Ora de canta lá baixo de canta ramana. Derrama, Jesus, transformação. Eita glória. Desce com transformação, Jesus. Abra sua boca. Tio e a tia que quer ser transformado já, para receber mais de Deus, vem aqui na frente. Aquele que sente necessidade de se derramar na presença de Deus, para receber o extraordinário de Deus durante todo o seminário, vem aqui na frente. Ajoelha na presença do Todo-Poderoso. Entre na sala do trono. Se lave para entrar na sala do trono. Se transforma para entrar na sala do trono. Estamos prestes a entrar na sala do trono. Radecanda lava sude candaramana. Uibecanda lava sude candaramana. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu, não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Tirará todas essas Oh, aleluia. Agora sim, ó, Grupo Vida. Agora sim, ó. Vocês vão cantar. Já se lavou. Já pediu perdão do seu pecado. Já reconheceu. Agora vamos entrar na sala do trono e vamos cantar. Um Deus rodeado de glória, és adorado. Vamos entrar na sala do trono. 24 horas. Jesus, nós queremos entrar na sala do trono, Jesus. O teu povo canta santo, santo, santo. Jesus, vai, reconhece. Somos tão falhos.
temos o que não precisa. Mas Ele é interessado na sua volta, não na sua queda. A graça dele te alcança. Olha a graça dele te alcançando aí, minha irmã. Olha a graça dele alcançando aí. Toda a igreja pede para Ele te tocar. Me toca, me toca, me toca e me transforma. Então me toca com essas brasas. Olha Ele tocando com as brasas do altar. Agora cante com verdade. Eis-me aqui, estou disponível. Estou disponível para ir na praça. Estou disponível para ir para a escola. Estou disponível para ir no bairro periférico. Envia-me. Saia da salinha, saia da comodidade, saia da apatia. Para o teu chamado, se me deixe unção para ser usado. É para a glória dele, não é para a sua não, é para a glória dele. Reconheça que é para a glória dele, não para a sua. Jesus, Espírito Santo de Deus, estamos nessa manhã, Pai, com pessoas, Jesus, que se disponibilizaram para a sua obra, para cuidar do seu rebanho precioso. Jesus, entra com bálsamo suave, Jesus, na vida delas, ó Pai. Entra com transformação na vida deles, Jesus. Coloca autoridade, Jesus. Coloca autoridade, Jesus. Coloca poder e graça, Jesus. Enche, enche, para que eles possam encher as suas salinhas, as suas crianças. Cura a alma, cicatriza as feridas. Traz o marido para o ministério infantil também. Jesus, é isso. Volta pro seu lugar, transformado. Coloca no seu coração, líder transformado, transforma. Líder que lidera com vida, gera vida. Seja usado pelo Espírito Santo, que você sai impactando gerações nessa manhã. Aleluia. E assim nós vamos continuar todo o dia. Nós nos lavamos, reconhecemos que não somos nada sem Ele. Já entramos na sala do trono. Então vigia durante o dia todo, viu? Vigia, porque o dia vai ser longo. Nós temos até 9 da noite. Então vigia. Você está saindo daqui transformado e impactado para impactar. Tia Jones.